Pax, continuando com as nossas reflexões retiradas do livro Viver com São Bento ao longo do ano, hoje meditaremos sobre a passagem de São Bento por Enfide e sua ida para Subiaco. Para quem quiser conhecer melhor a vida de São Bento, na descrição do vídeo tem o link para adquirir o livro A Vida e os Milagres de São Bento, escrito por São Gregório Magno. Também estará na descrição do vídeo o contato das irmãs do Mosteiro da Santa Cruz em Juiz de Fora, para aqueles que desejarem adquirir o livro Viver com São Bento ao longo do ano, com meditações semanais para o ano todo. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 2. O início em Enfide. Deixando, pois, os estudos das letras, resolveu procurar um lugar deserto, seguido apenas pela ama de leite que o amava com ternura. Chegaram assim a certa localidade chamada Enfide, onde, entretidos pela caridade de muitas pessoas de virtude, ficaram morando junto à igreja de São Pedro Apóstolo. Um dia, a ama pediu às vizinhas que lhe emprestassem um crivo para limpar o trigo. Tendo-o, porém, deixado descuidadamente sobre a mesa, o crivo caiu e se quebrou, ficando partido em 2 pedaços. Logo que voltou e o encontrou nesse estado, a mulher começou a chorar muito, aflita por ver quebrada a vasilha que pedira emprestada. Quando o jovem Bento, que era piedoso e bom, encontrou a ama chorando, compadecido de sua dor, pegou os 2 cacos do vaso e, levando-os consigo, entregou-se à oração com lágrimas. Quando se ergueu da oração, viu junto de si o crivo de tal forma íntegro que nenhum vestígio se podia descobrir da fratura. Então, pronta e carinhosamente consolou a ama, devolvendo-lhe são o vaso que levara em cacos. Este fato passou ao conhecimento de todos os habitantes do lugar e foi tido em tanta admiração que penduraram à porta da igreja o crivo restaurado, a fim de que vissem, ele e seus descendentes, em que grau de perfeição o jovem Bento principiara a graça da vida monástica. A vasilha ficou por muitos anos exposta aos olhares de todos, pendendo à porta da igreja, até estes tempos da invasão dos lombardos. Bento, porém, amando mais sofrer as maldades que os louvores do mundo, e preferindo fatigar-se de trabalhos por Deus a ser alçado pelos favores desta vida, fugiu ocultamente da ama e foi para um lugar deserto, denominado Subiaco, distante de Roma cerca de 40 milhas. Aí brotam águas frescas e transparentes com tal abundância que primeiro formam um grande lago, do qual deriva depois um rio. São Bento não somente se retira de Roma. Não bastaria apenas retirar-se, era preciso tomar um rumo. Ele vai para a solidão e procura ao mesmo tempo o convívio de pessoas que compartilhem seus ideais. Que me leva a procurar a companhia de pessoas de minha convivência? Mesmo em relação às pessoas com quem tenho afinidade, devo manter-me atenta e capaz de exercer crítica construtiva, seja a elas ou a mim mesma. Pois nem sempre conseguimos administrar corretamente as situações do dia a dia. Atribuímos maior importância a fatos irrelevantes, menosprezamos o que poderia servir para a nossa edificação ou utilizamos o sucesso obtido para o próprio engrandecimento. São Bento mostra que tem a capacidade de se distanciar, mas que ao mesmo tempo é capaz de se aproximar. As 2 atitudes se complementam, uma é indispensável à outra. Sensibiliza-me não apenas sua capacidade de aproximar-se do outro, mas o modo como se aproxima.
não toma a ama nos braços, nem a consola pela perda. Não arranja um novo crivo, nem o substitui por outro utensílio qualquer. Ele pega o objeto quebrado e, um jovem romano, chega a derramar lágrimas sobre o crivo quebrado. O que faz uma pessoa chorar ou não ante um fato da vida, muito revela dos seus sentimentos. São Bento chora e reza ao mesmo tempo. Outras combinações aparecem frequentemente: chorar e desesperar-se por algo, ou chorar e tranquilizar-se. Chorar e rezar é diferente de tudo isso. Neste caso, a cura não tarda a chegar, e quando o milagre acontece e o crivo inesperadamente é restaurado, São Bento não o mantém nas mãos, mas devolve-o para que sirva à sua finalidade. A atitude adotada por São Bento, em seguida, fugindo da fama repentina, sem se deixar envolver por essa ofuscante tentação, é um exemplo a ser imitado. Há igualmente desafios e tentações em nossa vida, representados em geral por sucessos muito rápidos e fascinantes, em que a retirada constitui o único meio de prosseguir a caminhada no ritmo moderado que a vida requer para o nosso natural e sadio crescimento. Então, fiquemos com essa meditação desse capítulo de São Bento durante essa semana e nos encontraremos na próxima sexta-feira. Fiquem com Deus. Nosso Pai São Bento, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.